20 de fevereiro de 2026, estamos no quarto ano e no dia 362, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os saúdo, sobre o relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar várias coisas diferentes. Vamos observar diferentes mudanças de frente. Também vamos ver o que os russos dizem sobre a ofensiva ucraniana na região de Zaporizhia. Porque ela começa a ganhar impulso, ou melhor, a névoa da guerra começa a se dissipar. Com novas geolocalizações, vamos analisar mudanças territoriais em Umvurtchansk, a perda de uma aeronave russa e outros temas. O relatório, como sempre, está repleto de informações. Então, fique à vontade para se inscrever gratuitamente para não perder nada no futuro. Mas antes de começarmos, os primeiros 5 veículos da nossa última campanha de doação já chegaram à Ucrânia. São veículos de evacuação ou para transporte de feridos que financiamos junto com a Ucrânia Berlim. Em média, cada um salva 100 vidas. Com as ações passadas, conseguimos doar quase 20 veículos. Em algum momento, perdi a conta. Alguns espectadores também decidiram doar seus carros de forma privada, fora da ação. Todos podem se parabenizar por isso. Tecnicamente, vocês salvaram mais vidas do que muitas outras pessoas do nosso planeta. Muito bem feito. Não há mais o que dizer sobre isso. Em nome da humanidade. Aliás, depois de bastante tempo, eu mandei fazer medalhas. As primeiras vão para todos os membros do canal com o posto de tenente-coronel aqui no canal, ou seja, para todos que há meses estão como grandes apoiadores e que tornaram o canal possível em primeiro lugar. Alguns espectadores fiéis e grandes doadores também vão receber uma medalha, é claro, assim como as pessoas que estão sempre presentes nos comentários todos os dias. Já me vem à mente alguns nomes que realmente vejo todos os dias, com comentários enormes e também muito construtivos. Esses, é claro, não podem ser deixados de fora. Vocês sabem do que estou falando. Em breve vou divulgar uma lista sobre isso. Mas o que está certo é que com certeza todos que têm o posto de tenente-coronel vão receber uma. E também o meu primeiro grande apoiador na época, que foi o Roger T. Naquela época ainda era pelo Patreon. Não me esqueci dele e também terá algo para ele, além de outras coisas que ainda quero enviar. Todos que foram mencionados agora, por favor, entrem em contato comigo pelo Discord ou por e-mail, para que eu saiba para onde posso enviar. Para cada 1000 inscritos daqui para frente, eu também vou sortear uma certa quantidade disso entre os inscritos atuais, ou seja, se inscrever vale a pena em dobro. Mas agora vamos dar uma olhada no mapa da situação. Na região de Vobchansk, a situação mudou ainda mais a favor da Ucrânia, ou melhor, pela primeira vez a favor da Ucrânia. Porque se olharmos toda a área, vocês devem se lembrar, os russos só conseguiram ocupar essa área aqui, ou seja, tudo a leste do rio e uma parte ao norte da localidade. Depois, eles conseguiram controlar o norte. Depois, eles conseguiram atacar pelas pontes, e agora mais ou menos, quase toda a localidade, se não toda a cidade, foi conquistada por eles. Aqui embaixo eles tiveram um avanço maior, conquistaram as localidades vizinhas. E foi exatamente aqui que os ucranianos revidaram depois de muito tempo. Pode-se quase dizer que, depois que os ucranianos perderam a cidade, eles começaram aqui novamente a libertar as localidades vizinhas. O que pode ser visto muito bem aqui através da marcação azul. Paralelamente, unidades das Forças Armadas Ucranianas também tentam, a partir da região de Tcherhelene, combater os postos avançados das posições russas em Liman. Esses são basicamente os locais aqui nesta área, na área marcada em amarelo, o que, é claro, indica novamente uma abordagem bastante coordenada. Pressão ao longo do rio, junto com a tentativa de isolar ou cortar elementos avançados russos. A área recuperada é de cerca de 15 quilômetros quadrados. Embora não represente grande avanço ao longo do rio, em terreno arborizado e perto do rio, esses ganhos territoriais não são triviais operacionalmente. Especialmente ao longo do Siversky Donetsk, o terreno desempenha um papel bastante central. Os campos de visão são limitados, movimentos ficam cobertos e drones têm dificuldade de reconhecimento por causa da vegetação, mas não é impossível. Não há por que discutir isso. Se as forças ucranianas conseguirem desalojar os postos avançados russos em Liman, a linha de frente local se estabilizaria e a pressão sobre Chansk diminuiria.
O decisivo será saber se esse avanço pode ser mantido e ampliado ou se a Rússia responderá com reservas. O termo "com a bunda no gelo" é provavelmente muito bem escolhido quando se olha para a situação na linha de frente no sul. O canal russo Rebar relata uma ofensiva ucraniana na região de Zaporíjia. Para lembrar, os ucranianos estão justamente aproveitando o bloqueio do Starlink, e com isso tem uma vantagem, já que os russos possuem uma lacuna de comunicação que no momento não conseguem preencher. Isso significa que eles atacam os russos nos locais onde vêm as maiores chances para uma contraofensiva. Tudo isso ocorre enquanto os russos não têm outros meios de comunicação. Ele fala de uma ofensiva de 20 quilômetros de profundidade na linha de frente. A situação deve ser muito difícil, e você sabe o que difícil significa. Segundo ele, unidades ucranianas usam centenas de drones para atacar posições russas. E lembre-se, Rebar é um canal fiel ao Kremlin. Agora, vejamos o mapa, porque ele descreve exatamente o que eu já havia previsto algumas semanas atrás. Segundo ele, os ucranianos estão atacando exatamente nesta área. Ficou claro há cerca de uma semana e meia, já vimos ataques recentes aqui ao longo deste alfinete azul. Eu disse que eles aumentariam a pressão aqui e tentariam cortar os russos nesta área. Ele descreve assim: também há uma grande linha de ataque aqui. Por um lado, estão atacando ao longo do curso d'água para empurrar um pouco os russos para trás ou para deter as unidades russas e concentrar setores. Por um lado aqui e por outro lá, onde ocorre o ataque principal, ao longo da estrada M18. E qual é o objetivo? O objetivo, é claro, isolar as localidades ao longo do curso d'água e este subúrbio aqui umas das outras. Ao mesmo tempo, querem abrir uma cunha aqui, que provavelmente terminará aqui ao longo do curso d'água. Com isso, haveria um grande cerco de soldados russos nesta área. Está claro que essa é a escolha, pois há um grande corpo d'água, uma barreira natural. O norte já está sob controle ucraniano. E aqui, com um único ataque, com um movimento, seria possível fechar um cerco sem precisar arriscar uma manobra de flanco e sem precisar mobilizar muitas unidades para isso. Ou seja, essa seria também a opção mais lógica e econômica em termos de recursos que se poderia tomar aqui. Por isso mesmo, já chamei atenção para isso há uma semana. Por outro lado, vemos mais ataques, um pouco mais ao leste. Neste ponto aqui, os ucranianos também continuam atacando. Essa é a área que já analisamos várias vezes, não houve muitas geolocalizações recentemente, então não sabemos quais localidades estão totalmente sob controle dos ucranianos ou quais estão totalmente sob controle dos russos. Por isso marquei todas ainda como ocupadas pelos russos, em vermelho. A região está bem laranja, com muitos combates. Mas nos marcadores azuis, nós temos geolocalizações. Aqui neste marcador azul, mais ao sul, ou seja, o que está mais ao sul. Também vemos, a partir da perspectiva de um drone russo, onde estão localizadas as trincheiras ucranianas que eles queriam atacar. Isso ocorre exatamente no marcador azul, na linha de frente. Isso também coincide com muitos relatos do lado russo, de que os ucranianos estão atacando amplamente aqui, que conseguiram libertar as cidades fronteiriças. Isso eu até posso imaginar, mas não sei como está a situação um pouco mais para dentro. Ainda levará alguns dias até termos um quadro mais claro da situação. Como eu disse, os ucranianos seguem muito suas ordens e desde meados de 2023 não divulgam mais quando conseguem conquistar novos territórios. Isso geralmente leva de meio a uma semana inteira até que o mapa seja mais ou menos atualizado. Na noite do dia 20, em fevereiro, a Ucrânia aparentemente conseguiu um verdadeiro prêmio, e justamente na mesma região. Segundo os ucranianos, 3 sistemas russos de defesa antiaérea, TOR, foram destruídos ao mesmo tempo na região ocupada de Zaporizhia. Foram utilizadas drones de ataque FP-2, com um total de 60 quilos de carga explosiva. FP-2, nesse caso, não significa First Person, mas sim Firepoint, ou seja, a empresa que também fabrica o Flamingo ou mísseis balísticos para a Ucrânia. Esses não são drones caseiros, mas sim sistemas pesados, de uso direcionado com efeito massivo. Os ataques teriam ocorrido simultaneamente. Esse é o resultado de um reconhecimento bastante preciso, coordenação exata e um objetivo claro, que é neutralizar a defesa antiaérea russa em um setor sensível. A escolha da região de Zaporizhia não é coincidência. Os ucranianos estão lutando aqui
Por que isso é tão sensível? O sistema Thor foi criado para interceptar drones, mísseis de cruzeiro e outras ameaças aéreas próximas. Serve como escudo para tropas, artilharia e logística. Se retirarem esse escudo, tudo abaixo dele fica vulnerável. Perder 3 sistemas em uma única noite não é apenas um prejuízo material de milhões. Isso também significa uma lacuna perceptível na defesa local que não será preenchida tão cedo. E são exatamente essas lacunas que permitem novos ataques no interior e, assim, dão aos ucranianos a chance de avançar ainda mais. Se o conteúdo está sendo útil, por favor, apoiem com um like ou comentário curto. Isso ajuda muito o algoritmo. Alguns, como você já deve ter visto, conseguem até viralizar vídeos. Nem todos conseguem, mas se você pode, aproveite ao máximo. Porque, de coração, isso não é um problema. O alcance é o que decide se as análises diárias vão continuar existindo ou se vão se perder no meio de todos os outros vídeos. O Estado-Maior ucraniano confirma ataques coordenados contra vários alvos na sua atual direção de ataque. Então ainda estamos na região de Zaporizhzhia. Foram atacados postos de comando, observação, depósitos de munição, suprimentos e tropas na área. Entre os alvos mencionados especificamente estão também um posto de controle de drones, uma base de reparos e armazéns logísticos. Assim como antes, não foi uma escolha aleatória, mas um padrão claro: comando, manutenção e suprimentos. Isso ocorreu após o ataque à defesa antiaérea local. Um posto de comando atingido agora prejudica a coordenação, e isso em um momento em que a comunicação já está enfraquecida. A destruição de pontos de controle de drones dificulta seu uso. Bases de reparos danificadas aumentam o tempo de inatividade e depósitos incendiados prejudicam a cadeia de suprimentos. A estratégia ucraniana mira visivelmente na profundidade operacional. Não apenas os soldados na zona de morte ou na zona de controle dos drones são atacados, mas principalmente toda a estrutura por trás disso. Quem coloca liderança, logística e tecnologia sob pressão ao mesmo tempo, força o inimigo a realocar recursos e tapar lacunas ou recorrer a soluções improvisadas que nem sempre dão certo. Vimos os russos perderem grandes sistemas antiaéreos, mas eles têm várias alternativas que quero mostrar para vocês. Em novas imagens, é possível ver um chamado drone interceptador Zholka, um sistema autoguiado que deve perseguir e colidir intencionalmente com drones ucranianos. A ideia é bastante simples. Em vez de usar mísseis caros ou sistemas antiaéreos de grande calibre, aposta-se em drones relativamente baratos para combater outros drones. Isso reduz os custos e também aumenta a capacidade de reação contra alvos pequenos e rápidos, assim como drones de reconhecimento e FPV. Paralelamente, fontes russas relatam testes de sistemas autônomos de mira, ou seja, torres de armas com detecção e acompanhamento de alvos independentes. Mas, infelizmente, não publicaram fotos ou vídeos disso. Segundo eles, esses sistemas devem ser capazes de detectar e combater drones automaticamente, sem a necessidade de um operador para intervir. Tecnicamente, trata-se de fusão de sensores ópticos, imagem térmica e talvez até mesmo radar. Será que essas soluções já estão prontas para uso em grande escala? Eu suponho que, se for o caso, será uma série de protótipos. Mas está claro que a guerra dos drones está se desenvolvendo em ambas as direções. Não só os drones de ataque estão ficando mais avançados, como também a defesa está se tornando mais especializada. Está surgindo um novo nível de combate. Drone contra drone, sistema automatizado contra sistema automatizado e um cenário de batalha que se torna mais intenso e mais rápido por causa disso. E toda a nova tecnologia muda o equilíbrio cada vez mais, pelo menos até que o outro lado encontre uma nova contramedida. Tarde da noite, do dia 19. Em fevereiro, sobre a parte ocupada da região de Zaporizhzhia, ou seja, ainda estamos no mesmo local, um bombardeiro russo Su-34 foi perdido. Tanto fontes ucranianas quanto russas relatam isso. Por volta das 22h, H30 horário local, o avião teria caído perto de Kamianka. Pouco antes, a aeronave havia lançado bombas guiadas em alvos na região de Dnipropetrovsk. Antes disso, a aeronave havia lançado bombas. Nascido em Dnipropetrovsk, adequados e maravilhosos,
Antes, a aeronave foi direcionada a formas regionais específicas. Disparo. O que está confirmado, não há explicação oficial para a queda. Possíveis causas incluem defeitos técnicos, danos de combate ou ambos, como já vimos antes. Nesse espaço aéreo, aeronaves russas operam regularmente dentro do alcance da defesa antiaérea ucraniana, mas costumam manter grande distância para reduzir o risco de serem abatidas. O Su-34, chamado de Fulberg pela OTAN, é uma das principais aeronaves táticas de combate da Rússia. Ela é usada principalmente para atacar alvos terrestres, mas também pode realizar combates aéreos de forma limitada. Devido à sua grande capacidade de carga e alcance, ela costuma lançar bombas planadoras guiadas de uma distância segura. Não está claro o que a aeronave fazia aqui, se realmente carregava bombas planadoras. Só sabemos que houve lançamento de bombas. De acordo com o banco de dados de código aberto URIX, a Rússia perdeu pelo menos 41 Su-34 desde o início da guerra, mas o número real pode ser um pouco maior. Um blogueiro militar russo faz sérias acusações contra o fuzil de assalto AK-12. Na verdade, ele foi projetado para ser o fuzil padrão moderno do exército russo. Segundo ele, o cano entorta após uso intenso durante o resfriamento. Além disso, o metal corroeu de forma incomumente rápida. O mecanismo do gatilho também falha com frequência. O mais grave é que muitas armas já chegam em condições precárias, obrigando os soldados a buscar peças de reposição por conta própria. Frequentemente, através de comerciantes privados e por preços altos. A AK-12 foi introduzida em 2018, se não me falha a memória, como sucessora da AK-70 e 4M. E ela deveria ser mais simples, ergonômica, precisa e melhor adaptada à guerra moderna. Em vez disso, há críticas desde o início a várias mudanças de construção e a uma versão simplificada de 2023, ou seja, após o início da invasão. As pessoas notaram que até o fabricante precisou ajustar, o que é interessante por tocar em um ponto sensível das tecnologias. Porque o sistema AK foi considerado durante décadas o símbolo de robustez e confiabilidade por um preço relativamente acessível. Se isso são apenas casos isolados ou se há um problema mais amplo, é um pouco difícil de verificar de fora. Mas o fato de que isso vem do próprio campo pró-militar torna as acusações ainda mais notáveis. Com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a equipe. Um agradecimento especial vai para Oberstadt. Renek está. Ela está se dedicando aqui. Fique à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.